Prazer em você por aqui. Prazer também, cara. Faz tempo que você acompanha o nosso canal? Rapaz, sim, tempo faz, mas de conteúdo eu não vi tanto conteúdo, não. Uhum. Mas faz mais ou menos o quê? Uns 8 meses que eu vi alguns Que vídeos no você seu canal. conheceu. Eu fiquei muito animado, cara, de poder saber isso quando eu soube que você é daqui, né, pra Uhum. começar essa conversa. Isso que eu fiquei muito surpreso. E aí ter mais proximidade com isso foi o que mais me animou, porque o meu relato em si, essa minha situação em si, sendo bem sincero, por muito tempo eu acreditei que era só um sonho. Uhum. Então nunca me deu esse ímpeto assim de querer contar, relatar, entende? Só que, inclusive, foi depois dessa experiência que eu comecei a me interessar por esses assuntos. E aí eu cheguei a ver coisas assim, porque como eu acreditava que foi um sonho lúcido, eu cheguei a ver coisas do tipo assim, que um sonho lúcido, ele pode ser uma experiência fora do corpo mais lúcida do que um sonho, porque pode dizer que um sonho comum é uma experiência também, só que não tão lúcida assim, não tão, né, não teve tanta recordação e tal. Aí eu achei isso interessante e tal. Aí fui tendo um pouquinho assim de interesse, né? Aí eu, quando entrei em contato contigo, eu resolvi contar isso aí, né? Mencionar isso aí, por essa questão. Aí como você achou que é um conteúdo que talvez, né, seja legal pro canal, então tô aqui. Não, sempre é interessante, né, a gente se aprofundar um pouco nessas experiências, porque a gente sempre vai aprendendo, né, alguma coisa a mais, vai comparando com outras, como eu disse a você. Porque tem tanta coisa que você pensa que teve uma noção, aí aparece uma coisa mais diferente, né? É interessante isso. Mas começando aí para conhecer você um pouco mais, né, você é daqui de Campina mesmo? De nascença, eu sou de uma cidade vizinha aqui, cidade de Lagoa Seca. Lagoa Seca, é bem colado aqui. Aí moro aqui já tem alguns anos. Uhum. E você faz o que por aqui? Só trabalho no momento. No momento só trabalho. Tu trabalha com o quê? Design gráfico. E também tenho dois trabalhos. Também trabalho na loja dos meus pais. Na parte da manhã. Só na parte da manhã, de 5 até as 11 eu tô por lá. E teus pais têm loja de que por aqui? Na Impasa. Sabe onde é? Impasa Ceasa aqui? Em Pazza? Sim. Já Mais ouvi conhecida falar. como Ceasa. Ah, tá. Pronto. Meus pais têm uma loja ali. De distribuição de mercadoria. Para mercados, essas coisas. Ah, tá. Aí você também dá uma função. É. Inclusive, seu pai teve um problema, né, recentemente. Uma vez. Vamos esperar que tudo termine bem. E qual a idade dele? Em 53. 53? E foi a primeira vez que ele teve esse tipo de... Primeira. Inesperado demais. Nunca tinha tido problema com hipertensão. Nunca a gente soubesse. Às vezes é aquela tal silenciosa. Aí ele tá internado. Tá. 2 semanas já. Vamos pedir aí para as pessoas que estão nos assistindo que enviem energias positivas aí para a cura do pai dele que está internado. E inclusive eu até disse a ele que se ele quisesse não gravar hoje, né? Porque ele vai para o hospital quando sair daqui, ficar com o pai, mas vamos aproveitar então para a gente se unir e enviar energias positivas aí para ele, né? Ele ficar logo bom. Mas voltando à tua experiência. Vamos começar conversando sobre ela, depois a gente diversifica se der tempo aí. Né? Você poderia contar o que é que foi, como foi essa experiência? Então, foi assim. Começo da pandemia, 2020, eu não tinha contato com esse tipo de coisa, assim, relacionada à espiritualidade. Eu tinha interesse, achava interessante coisas como viagem astral, mesmo assim, só de ouvir falar, né? Curiosidade. Curiosidade. Tu tem que idade? Tenho 27. 27. Aí, no comecinho do ano, eu lembro que um dia eu deitei pra dormir e, assim, foi muito rápido. Na minha percepção, foi uns 2 minutinhos, assim, que eu tava deitado na cama, de repente eu comecei a me dar conta que eu tava em outro lugar. E Quer dizer aí... que você nem dormiu, sentou, já relaxou ali. Sim, eu posso até ter dormido, mas na minha lembrança, minha percepção, eu não tinha chegado nem a dormir. E aí, eu me vi, assim, num lugar escuro. Seu canal é Experiências Luminosas. Esse não é tão luminoso assim, infelizmente. É meio dark. Inclusive, tem um vídeo que eu já vi, que é do canal Afinal que Somos Nós, que é um canal que eu também gosto muito, que tem uma experiência de um senhor lá, que ele fala de uma experiência que não teve, que não foi muito boa, e ele fala muito de medo. Ele relata muito, ele faz muito ênfase, assim, medo, medo, medo. E quando eu vi aquele relato, já muito mais tarde, acho que eu vi ano passado ou retrasado, eu me emocionei com aquele relato dele, porque eu consegui sentir, sabe? Nossa, eu senti tanto medo naquela experiência que fazia todo sentido. E depois
que eu ficava pensando, eu não entendia por que tanto medo, né? É um medo que eu nunca senti. Às vezes as pessoas dizem que teve quando tem uma experiência boa, que é uma experiência tão boa que não sabe explicar porque nunca sentiu aqui. Mas já esse medo eu nunca senti aquele tão imenso. Era um medo assim totalmente inexplicável, muito grande. E aí eu me vi nesse lugar escuro, né? Que a princípio eu achei que era uma caverna. Eu conseguia ver um pouco assim na minha frente, especialmente uma parede na minha frente. Pra cá e era bem escuro, pra trás de mim também. E tinha uma iluminação meio bruxelante, assim, como se fosse de uma tocha na parede de frente. Refletindo na parede. Refletindo, vindo da direita, de uma abertura que tinha aqui. E eu me dei conta que aquilo ali, tipo assim, como eu passei a acreditar que foi um sonho lúcido, né? Como se fosse um sonho, calma aí, tem uma coisa estranha aqui. Quando eu olhei pra minha sombra, que ela era muito esquisita, ela refletia para todos os lados. Então era como se tivesse vários braços, várias pernas, várias cabeças, como se tivesse um refletor. Várias assim, luzes em torno, cada lado. Daquela multiplicidade ali de sombra. E aí, quando eu vi aquilo, eu tive um susto. E aí eu me perguntei o que era aquilo. E aí eu me toquei, eu acabei de deitar na cama, eu me lembrei, eu me deitei, isso aqui é um sonho então. Aí eu fiquei totalmente consciente a partir dali. E assim, antes dessa experiência, eu já tinha tido sonho lúcido. Que eu, inclusive, queria muito ter sonho lúcido e nunca consegui ter muita experiência. Eu tinha tido uns 2, mais ou menos, na vida. E era muito difuso, eu conseguia controlar até um certo ponto, né? Assim, o pessoal diz que em sonho lúcido você consegue imaginar que tá em um lugar e você consegue. Então você também quer alterar ali esse cenário, né? Então, nessa hora que eu percebi, eu disse, é um sonho, eu pensei, eu só quero sair daqui. Porque nesse lugar aqui eu não quero ficar. Então eu tentei praticar isso. Eu lembro que eu fechei o olho assim e imaginei, primeiramente, uma praia. Você achou que imaginando talvez se transportar? Eu fosse parar numa praia, né? Aparecesse lá. E aí eu imaginei com força, assim, abri o olho e eu tava no mesmo lugar. Não aconteceu nada, não mudou o cenário. E aí eu novamente fechei o olho e comecei a imaginar uns campos verdes, campos de trigos, assim. E quando eu abri o olho, eu continuei no mesmo lugar. Não mudou nada. E aquele medo muito grande. Aí eu pensei, eu vou aproveitar que é um sonho lúcido, mas eu quero sair daqui, então já que eu não tô conseguindo pela imaginação alguma coisa aqui, eu vou mesmo sair manualmente. Aí eu olhei para aquela abertura e pensei, eu tenho que ir até ali. Nessa altura eu percebi que a parede na minha frente não era uma caverna, não era de pedra, era tijolo sem cimento. Sim. E aí o chão era meio úmido também, eu percebi. Apesar de que eu não lembro de ter sensação de pisar nem nada, mas eu olhei pro chão e parecia meio molhado. Era tipo cimento, areia? Não, areia batida. Era aquela areia bem firme. E aí, quando eu quis ir em direção à abertura, eu imediatamente cheguei lá. Mas eu não apareci lá, eu fui mesmo, só que muito rápido. E eu lembro que nessa hora até me deu uma certa felicidade, assim, nossa, que legal isso aqui, eu fui rápido até o outro lugar. E aí, quando eu olhei por esse corredor, eu consegui ver a tocha, que realmente tinha, que eu não conseguia ver onde eu tava, que tava entrando um pouco de iluminação. Só tinha ela mesmo, mais nada. E dava para ver um pouco, né, a visão dali, que era um corredor que seguia desse piso de terra e tinha várias portas aos lados que, a princípio, assim, você pode imaginar que parece um hospital. Mas eu tinha uma sensação lá que era como se fosse uma escola, o ambiente. Eu não sei porquê, mas tinha essa sensação. E aquele cenário me deu mais medo ainda, porque era muito estranho. E eu olhei lá pro final e consegui ver que tinha uma porta bem larga, assim, dois lados, de madeira, bem pesada, pelo jeito. E eu pensei, eu preciso ir até lá. Acho que lá que é a saída. E aí, novamente, quando eu imaginei isso, quando eu pensei nisso, muito rápido eu passei por aquelas portas. E eu lembro, assim, da visão passando muito rápido, assim, do meu lado. E nesse momento, foi interessante porque é como se eu tivesse várias percepções só enquanto eu passava. Porque eu lembro que eu tenho, assim, um flashback de eu ouvir vozes dentro daquelas portas, estavam todas fechadas. Como se tivesse alguém ali dentro falando. Umas vozes bem, tipo cochichos. E é quase como se eu conseguisse ver também. Eu vi algumas pessoas, elas estavam vestidas de preto. Você já viu Harry Potter, que o pessoal usa umas batas pretas? Sim. Parecia com aquilo. Enfim, foi a imagem que ficou na minha cabeça. E eu tinha muito medo dessas pessoas de tudo. E, enfim, cheguei na porta. Quando eu tentei abrir ela estava aberta. E aí, nessa parte aqui, eu depois observei que até então parecia muito um cenário como se fosse um lugar antigo, abandonado. Nessa parte aqui não parecia tão antiga assim. Porque
Eu lembro de ter umas lamparinas daquelas compridinhas, assim, que atualmente não é tão comum mais, mas é aquelas compridinhas Fluorescente. fluorescentes, aquela luz bem branca. Tinha duas daquela, e tinha umas colunas bem grossas E essas lâmpadas estavam na parede? no teto. No teto. No teto, era. Ah, no teto. Sim. Tinham duas daquelas no teto e era uma varanda. E aí tinha uma calçada onde eu descia assim e tinha essas colunas bem grossas. Aí na frente dessa área tinha um espacinho pequeno de terra e tinha dois banquinhos, tipo de pedra ou de cimento, acho que era mais cimento. E tinha um homem. Tinha um aqui, tinha um mais para aqui para minha direita, e nessa aqui tinha um homem sentado, um homem bem gordo. Ele era bem gordo, assim, assim que eu cheguei, ele me olhou, assim, nos olhos mesmo, e eu tive muito medo daquele cara, só lembro do medo que eu tinha, assim, de pavor, que eu tirei a vista dele, assim, e ele me deu a sensação como se ele tivesse ali, como se fosse protegendo o lugar, tipo um vigia, tá de Guardião, olho, né? era a sensação pra mim, é como se ele fosse isso, e atrás dele tinha uns multuros, como se fosse de peças de carro. Eu lembro que tinha mais pro lado esquerdo tinha um monturo e mais espalhado tinham carros que pareciam. Ferro velho, assim. Isso. Tinham carros mesmo, só que eram carros um pouco mais antigos do que atualmente. Assim, lembro de algo que parecia Fusca, coisa assim. Mas todos pareciam abandonados. E atrás disso tinha um cercado de arame farpado, que circundava tudo. Eu via daquele lugar. Para trás era só escuro com umas árvores. Era tipo uma floresta. E aí, nesse momento eu tava parado ali com medo, eu pensei, calma, se concentra, já que isso aqui é um sonho lúcido, uma coisa que eu sempre quis é voar. Então, vou tentar voar. E aí, nessa hora, eu fiz um impulso assim, até com os braços, e eu consegui flutuar. Tava muito leve e eu flutuei. E aí, deu a primeira vez que eu senti uma sensação muito boa mesmo, sonho. Você via seu corpo? Via. Nesse momento eu não estava prestando tanta atenção nele. Até o momento que eu comecei a flutuar mesmo e eu saí de debaixo daquela sacada da varanda e comecei a flutuar no ar. E eu lembro que o céu estava totalmente escuro, não via nenhuma estrela. E eu olhei para o meu corpo e eu tive até um susto, assim, porque ele era muito destacado na escuridão. Eu não sou tão branco assim, Sim. Mas no sonho ele parecia nem papel. Muito branco. E estava vestido? Tava, com a mesma roupa que eu dormi. Eu lembro que eu percebi que eu tava de short e sem camisa, do jeito que eu tava deitei pra dormir. Tava sem sandálias e os meus pés muito brancos assim, eu percebi muito destacado, porque como não tem iluminação no lugar, se bem que lá no sonho em si, eu não fiquei me perguntando assim, mas não tem iluminação aqui, isso foi depois, né? Que eu percebi assim que não tinha iluminação nenhuma, mas o meu corpo tava totalmente claro. É como se ele tivesse uma luz própria. É, isso. Só que ele não resplandecia, era só ele, claro, é interessante assim. E aí, nesse momento eu olhei pro meu corpo e eu ficava muito reflexivo. Eu era o tempo todo conversando com meus pensamentos. Eu dizia, caramba, eu vou tomar detalhes aqui, porque eu sempre achei muito interessante sonhos lúcidos, então depois eu quero lembrar de tudo. E nesse momento eu lembro que eu tive sensações físicas muito fortes. Eu sentia frio, um frio assim, dolorido, que eu sentia os ossos do meu rosto doendo de frio. Quando estava flutuando. Ao mesmo tempo que eu tava gostando de estar naquele momento flutuando, que eu lembro que eu dava uns espécie de mergulhos e ficava fazendo aqueles movimentos assim, e gradativamente ia me afastando dali. Eu tava pensando, eu preciso me afastar. Aos pouquinhos eu vou, se aquele cara me perceber, tipo assim. E aí aos pouquinhos. Mas tinha alguma paisagem embaixo? Mato. Só mato. Mato. Floresta. Quase, não eram matos tão altos. Eram matos naquela parte ali era mais baixo, que eu fui pro lado direito. Pra ali eram altos. Apesar de escuro, né? Apesar de escuro. E aí, nesse momento eu flutuando lá e tendo esse monte de pensamentos, um determinado momento eu olhei para as minhas pernas e elas se desfizeram, na verdade, a palavra, né? É como se elas tivessem se transformado numa poeira, só que era uma poeira de pedrinhas. Parecia como se fosse diamante, que parecia assim. Se desfizeram e voltaram a formar minhas pernas. E aí eu tive novamente um choque parecido com aquela da sombra. Sim. E quando eu tive aquele choque, achei estranho aquilo lá acontecendo, eu pensei, será que isso aqui não é um sonho? Será que eu tô morrendo? Eu me perguntei. E como eu já tava com muito medo, nessa hora foi ao nível máximo. E aí eu pensei, eu vou descer pra tentar acordar. Porque assim, eu já tinha ouvido falar, há muito tempo atrás, não lembro nem por quem,
que se você conseguir lembrar, se você tiver no pesadelo, de fechar os olhos com força por 3 vezes, você consegue acordar. E por 2 vezes na minha vida, eu lembro, isso aconteceu. Eu consegui lembrar no momento do pesadelo disso e acordei. Eu pensei, então vai funcionar. E aí eu lembro que eu desci plano, assim, com os pés retos mesmo. E aí quando eu cheguei ao chão, esse lugar que eu parei era até uma clareira. Não tinha muito mato, assim, tinha um mato bem baixinho. E comecei a tentar fazer isso. Fechar os olhos, com força, tentar imaginar que estava acordando, uma coisa assim, e não funcionou. E aquele desespero, aquele medo foi crescendo muito. Até que eu comecei a ouvir um barulho que parecia de uma carroça, uma carroceria. E vinha da minha esquerda, do lado de árvores mais altas. Aí eu me escondi atrás de uma planta que nem dava para se esconder direito. Só que como tava escuro, eu imaginei, não vão me ver. Fui para trás de uma árvore assim, poucos galhos, fiquei atrás, e aí veio passando uma carroça de cavalos. Tinham 2 cavalos na frente e atrás tinham 3 ou eram 4 homens, eu não lembro de ter percebido tão bem. Em cima da carroceria. Um de frente pro outro. Eram assim, um banquinho, eles ficavam um de frente pro outro. Eles passaram, não perceberam aparentemente. Aí quando eles passaram, resolvi voltar, sair de trás daquele mato, que tava mais assustador ali, né? Tipo, meio escuro, mais escuro e tal. Quando eu vim pra clareira novamente, eu dei de cara com um homem. Vi um homem de frente dessa vez. E ele tava usando uma carroça. E esses cavaleiros, esses que estavam no cavalo, passaram e não lhe viram? Não me viram. E esse eu não foi de surpresa. Quando eu saí, ele já vinha vindo. Aí eu lembro dele que ele era um cara bem baixo, ele tinha uma barba rala, tava com um short, uma blusa e um boné. O boné dele era desses bem modernos, comuns, assim, né? Eu não sei, até que não sei desde quando existiam bonés, mas me parece até uma coisa meio moderna, né? E eu lembro que o boné dele tava bem baixo, assim, que eu não conseguia ver muito bem os olhos dele, só via mais essa parte aqui. E eu não queria olhar nem pra essa parte, eu ficava mais cabeça baixa, assim, com medo, e ele disse assim pela primeira vez, você tem que descer aquele caminho ali. Ele apontou para trás de mim. E aí, quando eu olhei para trás, eu me dei conta que tinha realmente um caminho que lembrava uma caverna, mas era feita de árvores. Tinha árvores enormes dos 2 lados, aquelas árvores assim que fecham, e no meio um caminho totalmente escuro. Quando eu olhei para aquilo dali, me deu um pavor inexplicável. E ele disse assim, você tem que ir por ali. E eu disse, não. Ele falou, você tem que ir porque você morreu. E aí eu disse, não, claro que não, eu não tô morto, eu dormi, eu deitei agora na cama, tem uns minutos que eu deitei, eu vou levantar, vou acordar. E ele insistia, não, você tá morto, você tem que ir por ali. E eu insistia que não, e nesse momento eu continuava tentando acordar, fechando os olhos com força, e abri e tava lá ainda, não tinha nada acontecido nada. E enquanto eu tentava debater com ele, eu olhava para minhas pernas e parecia até que tava subindo. E parecia que nessa altura eu já tava chegando mais aqui em cima, aquele... Desfazendo. Desfazendo, voltando a formar as pernas de novo. E um medo muito grande, assim, inexplicável. Até que nesse ponto eu fico até meio difuso, porque o tanto que eu fechava os olhos, eu quase não tava mais vendo as coisas. Tanto que eu fechava. E aí, numa dessas vezes, eu abri os olhos e me dei conta que eu tava vendo árvores, galhos de árvores em cima de mim. E senti um movimento. E eu me dei conta que eu tava na carroça dele. Ele tava me levando na carroça. E aí, pela última vez, com todas as minhas forças, eu fechei os olhos com muita força e acordei, abri na minha cama. E na hora eu sentei, com muito medo, assim, aquele medo tava lá ainda do mesmo jeito, e eu não consegui mais nem dormir o resto da noite. E foi basicamente isso que aconteceu. E aí, você acha que isso foi o quê? O que você já conhece? Né? Olha, eu não ouso arriscar, não. É porque, assim, eu acho que eu fui tanto tempo tão cético, e até hoje eu sou tão crítico, que eu não consigo formar uma opinião. Eu posso até dizer o que eu acho que provavelmente foi, mas eu nunca fecho de dizer foi isso. E sim, atualmente, pelo menos, depois que eu comecei a adentrar mais nesses assuntos, me interessar mais, né, nesses assuntos e me envolver mais com espiritualidade e tal, eu acredito que sim, que foi uma experiência fora do corpo. E, por exemplo, uma parte que eu costumava ter muita dúvida, que era por que ele disse que eu estava morto e obviamente eu não estava. Eu imaginei, depois cheguei no pensamento de que pode ser uma forma de me amedrontar. Porque como eu já estava com muito medo e eu mesmo tinha chegado nesse pensamento, será que eu estou morrendo? É como se fosse aumentar aquele medo, sabe? Sim.
Produzir mais É, tensão ali. é a única visão que eu tenho. Eu acho que pelo nível de detalhe que você descreve, não é um sonho comum, né? Porque sonho Comum, comum, não é. a gente tanto esquece rápido a própria história, o enredo do sonho, a gente esquece, como a gente não consegue perceber detalhes do ambiente. A gente sabe que está numa casa, sabe que está numa praia, mas não grava tanto detalhe, né? Esse até hoje pra mim é muito clara a diferença. É como se você estivesse vendo um filme agora falando, porque a sua memória está muito nítida, né? Nítida. E você sabe detalhes da aparência das pessoas, do ambiente, de você mesmo e o enredo, né? Todo decorado. Você já me contou essa história pelo WhatsApp, né? Pelo áudio e era exatamente a mesma história. Quer dizer, uma coisa que está fixa na sua memória. Então isso não foi um sonho normal. É normal não. E eu disse a você que já poderia pegar alguns trechos desse seu relato e comparar com outros, né? Para a gente poder entender e somando aí, entendendo melhor. Uma das coisas que me chamou a atenção é o nível de emoção que você sentiu. Porque realmente eu já tive algumas experiências assim, né, de fora do corpo, e as emoções que a gente sente são muito, muito mais fortes. Como você disse, quando é bom demais. A pessoa não sabe explicar o nível assim de paz que sentiu, de amor, de acolhimento, de prazer de que está ali, né? E não sabe nem descrever. E eu já tive experiências de sentir sentimentos negativos, como culpa, por exemplo, vergonha, medo, não me lembro. Mas tudo era muito mais intenso. Coisa que a gente não consegue sentir naquela intensidade aqui. Então isso também caracteriza uma experiência fora do corpo, né? As emoções muito mais fortes. Eu anotei aqui algumas coisas, né? Deixa eu ver aqui. Sim, você sentiu medo dessas emoções, você sentiu o medo. Talvez, porque eu sempre digo assim, a gente, quando vai dormir, a qualidade do sonho que a gente vai ter, a qualidade da noite, vai depender do sentimento que a gente tem antes, né? O que a gente está vivendo naqueles dias, alguma coisa que esteja acontecendo. Se for a gente estiver muito tranquilo, muito em paz, os sonhos serão bons. Mas se a gente tiver com a mente um pouco preocupado ou com medo ou qualquer coisa assim, a qualidade do sonho vai ser ruim. Isso acontece com a morte também, por exemplo. O sentimento que você tem antes de morrer geralmente determina como vai ser a qualidade do seu pós-morte, pelo menos imediato, naquela situação imediata. Talvez o medo que você sentiu seja por conta de você não estar, digamos, muito relaxado. É natural na sua idade, inclusive, a pessoa está trabalhando muito, preocupado com milhões de coisas, né? Com a própria vida mesmo, né? Você está numa fase assim que pensa muito, como é que vai ser minha vida, né? O que é que eu vou fazer? Não sei se essas coisas assim, esse nível de tensão pode ter deixado você num estado de insegurança, né? Que você terminou tendo um sonho lúcido, saindo do corpo e indo para um lugar compatível com a vibração, né? Que você estava. Faz total sentido, até porque era começo de pandemia. E nesse momento muita coisa desmoronou na minha vida mesmo. Eu lembro que a minha faculdade, quando ficou à distância, eu não conseguia mais me concentrar e acabei pausando. Então, tinha acontecido realmente mudanças assim, que eu lembro que mexeram comigo. Faz sentido. Preocupações, né? Qual era a faculdade que você fazia? Eu tava fazendo biologia. Aqui, em Campinas mesmo? Era na UEPB. Pois é. Então, assim, isso aí também se explica, né? Esse sentimento negativo, medo é um sentimento extremamente negativo, acho que é um dos piores, né? Que a gente pode ter. E aí justifica que você foi para um lugar onde tinha medo, onde provocava medo, compatível, né? O medo que você sentia na vida, naquele momento e tal, foi levado para o outro lado e tudo se configurou de forma a gerar uma coisa compatível, né? E
a gente não sabe se esses lugares, né, aqueles seres que você viu, se eles realmente existem, né, se eles têm vida própria, ou se eles existem no teu mundo É, mental, né, porque lá do outro lado tudo é muito fluido, assim, você pode criar situações, coisas, né, do seu inconsciente, e a gente não sabe nem que existe, mas está lá. o É, mundo da consciência, né? Da própria consciência. é, da, é o que alguns psicólogos, psiquiatras, né, chamam de inconsciente. Tem alguns que falam do inconsciente coletivo, né, que é o caso de Jung, Hum. e Freud já falaram do inconsciente mesmo, da pessoa, né, da própria pessoa, que considera as experiências que a pessoa teve, vai se acumulando ali. E é um verdadeiro mundo, né? Um mundo. O mundo dos sonhos mesmo, né? Sonhos comuns mesmo, refletem esse inconsciente. E aí eu acho que o que explica a você ter ido para um lugar assim é justamente a vibração. Isso é bom a gente saber porque a gente pode cultivar uma vibração melhor para ter melhores sonhos. Eu mesmo, quando estou num período assim de muita agitação, de não parar, de muita atividade, os sonhos eles são é difícil de eu gravar, às vezes não são tão agradáveis, são situações também assim que a gente fica um pouco perturbado. Mas se eu começar a fazer meditação, por exemplo, não sei se você já fez, Já tentei. já Não tentou? teve muito sucesso, mas já tentei. Mas você seguiu alguma técnica? Não. Foi. Sim, só ideias, sabe? Tipo, no sentido de alguém falou, é bom você fazer tal coisa, sabe? Aquela coisa, mas não algo direto, assim. Com orientação, É, né? uma orientação não. Porque a meditação, inclusive, eu preciso voltar a fazer. É chato você parar, sabe? Principalmente quando você tem um comportamento muito ativo, né? A mente muito ativa. É difícil você parar para relaxar a mente. Foi um processo difícil pra você conseguir? É difícil não fazer. Se eu sentar, eu faço. O difícil é parar, dizer, eu vou fazer agora. A mente, o tempo todo, ela fica te levando a fazer coisas. Assistir televisão, pegar um livro. Hoje em dia, livro até é difícil, porque o celular não deixa mais. Então, você vai. Estava dizendo, eu trabalho com YouTube, então eu fico acompanhando ali como é que está a evolução dos vídeos que eu publico, a opinião das pessoas, aí respondo. E isso vai condicionando a mente. Quando eu tenho um tempinho, a tendência é pegar o celular, Voltar pra ali. ou fazer alguma outra coisa que você goste, fumar um cigarro, sei lá. Quem é quem fuma, né? Mas parar para não fazer nada é um negócio mais difícil. É, Isso é que é o difícil. Mas quando você para, aí para mim não tem problema, porque é uma questão de você saber como fazer, né? Estar consciente. Tem gente que diz, eu não medito porque eu não consigo parar de pensar. Mas não precisa parar de pensar para meditar, entende? É só você se descolar do pensamento, né? Você, por exemplo, passar a observar sua mente, em vez de estar dentro dela, seguindo o que ela indica, né? O que ela, digamos, sua mente leva você a se preocupar com uma coisa que aconteceu ontem, ou que vai acontecer amanhã. Aí, quando você está observando ela, você percebe isso. Aí você consegue interromper aquele pensamento, o fluxo daquele pensamento, e volta para o silêncio. Aí vem outro pensamento, você desperta para ele, isso é um pensamento, uma lembrança de ontem, não quero mais pensar nisso. Aí ele faz outro silêncio. Aí vem outro pensamento. Mas meditar é isso, é você estar observando a sua mente. Corpo relaxado, né, para você não estar incomodado com ele. E observar a mente. Aí, à medida que a mente vai jogando pensamentos e você vai desfazendo aquele pensamento, né, saindo dali, né, aí ela vai espaçando cada vez mais o silêncio. O silêncio vai ficando cada vez maior. Os pensamentos vão diminuindo, o fluxo, vai vindo menos pensamento, a mente vai serenando. E aí você passa 20 minutos fazendo isso. Se você fizer isso todo dia, a qualidade do teu sonho vai ser outra. Aí começa, inclusive, você tendo sonho lúcido, com esse estado mental,
vai para lugares bons, vai para justamente lugares bonitos, né, que as pessoas relatam. Vai encontrar seres de sabedoria, não seres que vão meter medo em você, mas seres de sabedoria que vão te ensinar coisas. Alguns vão te levar para passear em alguns lugares, mostrar coisas bonitas e tal, interessantes. Mas você só pode ir para esse ambiente, digamos, essa dimensão, né? Se for compatível com tua vibração mental. Então, eu percebo que você tem uma tendência muito forte para ter essa experiência fora do corpo. Porque isso aí não é todo mundo que tem nesse nível de consciência que você tem. Aí o que é que falta? É trazer um nível de consciência, de vibração que te leve para lugares bons. Aí você vai poder aproveitar muito. Porque você tem um nível de consciência no sonho, nesse tipo de experiência que é impressionante. De lembrar técnica, não, eu vou fechar o olho para voltar, porque eu já aprendi isso. Quer dizer, eu vou tomar decisões, né? Eu quero ir para tentar uma saída, não consegue, então vou fazer de outro jeito. Esse tipo de raciocínio, muito assim consciente, é um nível de assim que mostra que você tem essa capacidade. É lógico que você, com o tempo, você vai adquirindo cada vez mais segurança, tranquilidade, capacidade de relaxar, às vezes a confiança em alguma coisa, né? Você disse que é muito cético, né? O que é que você quer dizer com isso? Você Não, tem alguma religião? assim, minha vida toda, né, até agora, nesse ponto, eu era muito cético. De pouco tempo pra cá, de 2021 mais ou menos pra cá, foi que eu comecei a ir, sair um pouco desse lado cético, mas eu continuo muito crítico. Tudo eu critico demais. Acho que tem mil explicações pra isso aqui. Vou ver uma por uma. Eu fico cutucando por uma das opções. Mas, assim, eu era muito crítico, ou muito cético, eu acho, principalmente pela minha criação. Porque como a minha criação foi em igreja evangélica, de forma muito extremista, meus pais eram aqueles tipo bem fanáticos. É, Eles são ainda, só que como eu me afastei mais do convívio com eles há um certo tempo, quer dizer, o convívio literal, né? Eu ainda sou muito próximo deles, mas não de morar no mesmo lugar. Eu fui conseguindo desmontar depois de me afastar um pouco. E aí, até então, a minha visão desse tipo de coisa era só é que só existe céu, inferno, acabou a história. E depois eu comecei a me afastar dele a criticar essas ideias. Ué, eu acho que não é bem assim. E aí comecei a desmontando bem aos pouquinhos. E aí, nesse ponto, foi que eu fui me tornando fui me tornando cético. Eu acho que eu devia ter uns 18 anos, mais ou menos. Eu fui me tornando muito cético. Eu fiquei num ponto, inclusive, totalmente cético, ateu mesmo. Que, inclusive, eu pensava, isso aqui é impossível desmontar. É como deixar de acreditar no Papai Noel e conseguir voltar a acreditar. Hoje em dia, não é que eu acredito naquele Deus que eu costumava acreditar na infância, né? Mas já é muito diferente a minha visão, né? Já não é mais de que não existe nada além do que isso aqui. É porque, na verdade, quando eu digo assim, se você acredita em alguma coisa, não necessariamente é religião, não necessariamente é Deus, mas entender que o ser humano tem essas dimensões. Né? Não é só o físico. Tem a dimensão mental, que inclusive é aquela dimensão que você observa ela quando você faz uma meditação, você observa a sua dimensão mental, né? Mas você já se descola dela, porque a maioria das pessoas se identifica com a mente. Acha que a mente é ela. E na verdade não é. A mente é um mecanismo condicionado por experiências, por aprendizagens, por cultura, uma série de coisas, crenças, né? Aí a mente fica condicionada, mas quando você se descola dela, você já dá um grande passo. A meditação é bom por isso. E aí você tem uma dimensão também de emocional, né? Você tem um corpo emocional, que a mente é uma coisa, a mente gera pensamentos, o pensamento gera emoções, as emoções são vibrações, e justamente é o que causa a experiência. É o medo, a culpa, a paz, a confiança. Aí a confiança vem do conhecimento, justamente assim. Se eu estou em paz, eu confio que vou ter uma boa experiência. Não precisa ser Deus, né? Não, Deus vai me salvar, Deus vai me proteger, Deus vai enviar um anjo. Não necessariamente, né?
O que eu penso é isso, assim, eu vejo dessa forma. Se você tendo a consciência de quem você é, as dimensões que compõem você, isso gera confiança. Como funciona o universo? Como funciona a energia? Digamos, emoção é energia, pensamento também é energia e cria coisas. Aí você teve até sorte porque você teve medo. Medo já é um tipo de sentimento ruim, mas pior é culpa. Tem gente que fez muita coisa ruim, né? E tem culpa, assim, de. Ah, às vezes nem fez coisa ruim, às vezes basta ela se culpar do que aconteceu. Não se perdoar. Não se perdoar ou se culpar, digamos. Aconteceu uma determinada coisa ruim e você acha que se você tivesse agido de outra forma, aquilo não teria acontecido. Então o culpado é você, né? Eu tive culpa porque eu podia ter feito de outra forma e tal. Mas não é bem assim que a pessoa deve agir. Quando você alimenta a culpa e vai para um lugar desse, aí é pior, porque aí você está se punindo. Lá você vai ser punido. Tem gente que diz que leva surra, que leva é agredido, né? Não sei se você já viu. Uhum. Ah, nunca vi. Eu já vi vários relatos. Pessoa, não, lá eu tinha uma pessoa que tentava me enforcar, tinha uma pessoa que batia em mim, me torturava. Você não teve isso, né? Não, Você só isso aí teve. já é bem mais intenso, hein? Tem casos assim. A pessoa se sente preso dentro de alguma coisa, e sufocado, coisas muito piores, né? Mas aí depende do sentimento que a pessoa está alimentando. Quando ela tem dentro dela culpa, leva geralmente a ambientes onde ela é punida. Quando tem medo, leva para ambientes tenebrosos, né, com pessoas assustadoras, situações que levam a medo. E aí aquela sensação aumenta. Mas se você tem paz, consciência tranquila, é, serenidade, né, confiança de que existe sabedoria no universo, né, na existência, e você pode se conectar com essa sabedoria. Do jeito que existem aqueles homens que lhe assustaram, que são pessoas, são energias que trabalham para fazer o mal ao outro, né? Existem aqueles que procuram ensinar, fazer o bem, transmitir bons sentimentos. E aí você se conecta com essa vibração, você vai ter experiências boas. Aí você vai ter confiança nisso, nesse sistema, confiança de como as coisas acontecem. Como é que você lida com energias. Quando você aprende isso, não precisa ter religião, não precisa ter crença, não precisa acreditar em Deus, imaginar Deus de alguma forma. Não, basta você entender como o universo funciona. Aí isso vai te ajudar. Isso é um processo, né? Você, com o tempo, você vai aprendendo como é que gera vibrações. Você vai, quando a pessoa aprende a meditar, ela aprende a reconhecer emoções também. Do jeito que ela reconhece um pensamento que está chegando, a mente, né? Ela percebe que está chegando um pensamento que é uma lembrança do passado, ou está chegando um pensamento que é uma preocupação com o futuro. Ela percebe. Ela também vai perceber o corpo emocional. Então, se chegar uma emoção, ela percebe. Está chegando raiva, está chegando medo, está chegando culpa. E aí você identifica emoções que devem ser alimentadas e emoções que devem ser transcendidas, né? Se for uma emoção boa, alimenta, recebe aquilo, desenvolve. Se for uma emoção ruim, você não vai embarcar nela, né? Chega, por exemplo, uma raiva. Você reconhece, eita, fiquei com raiva agora. Aí você dá um tempo, deixa a raiva passar, você sabe que a raiva passa. Por isso que o pessoal diz, conta até 3, né? Enquanto você conta 1, 2, 3, a raiva passa. Aí aquele impulso inicial passou. Você não seguiu naquele fluxo. Ou o medo, né? Chega um medo, você, não, eu tô com medo de quê? O que é que pode me acontecer? Não, tá tudo bem, tá tudo sob controle. As coisas estão acontecendo como tem que acontecer, tudo é para o meu bem. Aí você vai mudando a forma de ver o mundo, né? E é justamente isso que causa o teu bem-estar, o teu mal-estar. É a forma de você ver o que está do lado de fora. Você pode ver uma coisa acontecendo e dizer, isso é uma desgraça. O outro vê aquela mesma coisa e diz, não, isso é uma maravilha, isso vai me levar para uma coisa boa, né? Há males que vêm para bem, tudo isso que as pessoas... Então, quando você vai aprendendo isso com o tempo, aí tendo esse dom que você tem,
de ter sonhos lúcidos, aí você vai viver experiências maravilhosas. É só você desenvolver alguma técnica de meditação, de autoconhecimento. Olha, aconteceu uma coisa recentemente, essa já foi bem recentemente, foi ano passado. Eu tive um acidente de moto, e eu quebrei esse fêmur esquerdo aqui. Ele foi mais de 20 pedaços, tem um ferro aqui. Faz quanto tempo? Foi em julho, faz 8 meses. Ainda bem que você Foi tá bem bem aí, recente. né? Aí, pouco depois eu tava de resguardo na casa da minha mãe, né, me recuperando. E aí, um dia eu acordei, só que eu olhei pro teto e voltei a fechar o olho e fiquei relaxando. E eu lembro que eu fiquei imaginando umas coisas muito estranhas, né? Às vezes eu acho minha mente muito abstrata. E eu fiquei imaginando, e não foi com nenhum propósito, tá? Só pra deixar bem claro. Como se eu pegasse umas luzes, assim, uns cabos de luz com a mão e puxasse e soltasse. Puxasse e soltasse. Não sei porque eu tava fazendo isso, mas aquilo foi tão relaxante. De repente eu comecei a flutuar. Quando eu flutuei, e detalhe, eu não flutuei ele reto assim, eu flutuei como se os pés ficassem lá e a cabeça subisse. E eu fiz esse ângulo assim, diagonal que fala? É inclinado. Inclinado, né? Enfim, e eu comecei a subir. Quando eu cheguei nessa etapa que eu subi, que eu me vi naquele negócio ali, eu imediatamente tive muito medo. E aí que eu tive medo, foi como se eu tivesse deitado, e inclusive foi com impacto. Aquele impacto quando você acha que tá caindo no lugar, né? Sentiu a sensação de queda, né? E eu cheguei a tremer assim na cama. Provavelmente era teu corpo energético se desprendendo, né? Aí voltou de vez. Na hora que veio esse pensamento na minha cabeça, será que eu tô desprendendo alguma coisa? O medo veio. Tem muita gente que tem isso, né? Tem muita gente que tem. Agora, o medo sempre atrapalha. Quando você consegue vencer o medo, aí você tem experiências maravilhosas. Mas as suas experiências, você tem nesse nível assim, ou é mais nesse estilo mesmo de se ver num lugar quando você não sabe exatamente se foi um sonho? Não. Porque se for algo mais assim, linear, né, de você se ver, uma coisa assim, me parece mais compreensível, né, digamos assim. Eu já tive vários sonhos lúcidos, né? Agora, eu tenho mais quando eu estou num momento de meditação. Aí os sonhos são mais lúcidos. E geralmente são bons, né? No caso, você dorme na meditação. Hã? No caso, você dorme na meditação? Não. Eu faço a meditação, pode ser em qualquer hora do dia. Quando eu vou dormir, depois. aquilo se reflete. É engraçado, não precisa ficar lembrando que meditou, nada não. Aquilo ali produz em você um estado, né? Um estado que quando você vai dormir, aquilo permanece. Então já teve casos de eu acordar, por exemplo, eu me lembro, eu fui acampar, eu gosto muito de acampar, né? Aí eu fui acampar num local bem natural e tal, e sozinho. Aí eu tava tendo vários momentos de meditação, de calma, de silêncio, de tranquilidade. Aí quando foi de noite, né, dessa vez eu acordei numa estrada. Eu tava como se estivesse flutuando, assim, eu não tava em pé, eu não tava sentado, eu não tava num carro, eu tava no lugar, numa estrada, assim. E eu olhava de um lado, tinha umas plantas, eu olhava do outro, tem outras plantas, assim, ladeando a estrada. E quando eu vi aquela planta, eu me interessei por ela, aí eu dei um close na planta e vi os detalhes dela, como é que era a florzinha e tal. Aí eu vi, eu tô tendo um sonho lúcido. Eu acho que eu posso aqui fazer o que quiser. Tive essa ideia que você teve, né? Eu quero ver agora uma cobra flutuando. Aí fiquei esperando, nada de cobra flutuar. Eu ficava só ali naquele lugar. Eu tentei imaginar algumas coisas para acontecer, não aconteceu. O que eu podia fazer era isso, era me aproximar do que tinha ali. Eu quero ver o detalhe disso aqui. Aí ia lá, via bem de perto, em mínimo detalhe, mais do que a gente vê normalmente. Interessante. Aí, de repente, aquilo acabou. Quando foi no outro dia, que era perto da praia, que eu saí de casa, né, do lugar onde eu estava, que era uma chácara, estava acampando ali. Quando eu saí, que fui para a praia, eu vi a estrada, essa estrada que eu sonhei. Era ela mesma, era o caminho para a praia. E aí eu olhei na lateral, tinha essas plantas, exatamente as plantas que eu vi. Com os detalhezinhos que eu vi durante o sonho. Então quer dizer o seguinte, eu saí do meu corpo, fui para a estradinha que era junto, e fiquei ali, acordei ali, né? Fora do corpo. Depois voltei pro corpo. Então foi algo assim, parecido. Outra vez eu acordei
num lugar que era uma cidade que eu não conheço. E era um bairro assim meio pobre, simples, mas tinha uns prédios de 3, 4 andares. E eu acordava no meio do espaço, assim, pô, eu tô flutuando, eu tô tendo um sonho lúcido. Ah, agora eu vou aproveitar. E vou até aquela varanda. Tinha uma varanda lá que tem um cara com um filho na sala e tal. Aí fui, eu quis e fui como você, né? Cheguei lá. Fiquei até envergonhado, porque eu disse, o que é que eu tô fazendo aqui, né? Vendo a vida privada do cara, né? Aí me senti meio envergonhado, saí. E peraí, eu tenho que ter um pouco de cuidado, porque não posso estar fazendo o que quero aqui, tem que ter ética, né? Eu me lembro desse trecho do sonho. Mas é assim, semelhante ao seu, né? Agora, isso acontece, mas quando eu estou em períodos que eu faço meditação, que eu pratico, né? E já teve vezes de eu conversar com pessoas. Essa uma vez eu fui meditar. Eu estava trabalhando, cansado, mas eu queria meditar. E sentei e fui meditar. Aí quando eu estava meditando, eu estava com sono. Comecei a dar uns cochilos. Digo, já que eu estou assim, eu vou dormir. Aí já estava num estado mental bem tranquilo. Deitei num sofazinho que tinha e dormi. Aí sonhei. E naquele sofá tinha um homem sentado, como se fosse um mestre, um guru, alguma coisa assim, né? Sentado ali, de branco, barba branca, cabelo branco, e eu deitado com a cabeça na perna dele, assim, né? E ele era meu mestre. Aí ele começou a me falar um bocado de coisa, me dar orientações, é, ensinamentos. E eu disse a ele, olha, você está me falando tudo isso, mas eu sei que eu não vou lembrar. Quando eu acordar, eu sabia que eu estava tendo um sonho lúcido. Quando eu acordar, eu não vou lembrar do que você está dizendo. Ele disse, não se preocupe não, porque quando você precisar, você vai lembrar. Digamos, isso que eu estou lhe ensinando, numa situação que você precise, isso chega. Aí eu, tá bom, obrigado. E acordei, né? Aí acordei e fiquei achando estranho aquilo, né? Mas foi num momento de Ah, eu meditação. tive uma parecida com essa. Foi? Isso eu só tô lembrando agora por um milagre mesmo, eu não lembrava mais. Bem parecida. Agora esse já foi também recente. Que até na época eu fiquei relacionando com eu estar vendo muito conteúdo desse tipo. Na época o conteúdo, na verdade, que eu via era só do canal Afinal que Somos Nós. Uhum. Eu acompanhava, maratonava, porque tinha muito já na época. Aí eu lembro que eu dormi, e aí eu me vi num lugar muito bonito, inclusive, apesar de eu não lembrar detalhes, e eu vi um ser de luz. Era só uma luz que vinha e lembrava o formato de um homem, de uma pessoa, né? Enfim. E aí eu lembro que ele falava muita, muita coisa. Explicava coisas assim que eu ficava maravilhado. E eu lembro que eu perguntava tanto, eu falava e isso, e aquilo. Quando eu acordei, eu fiquei muito transtornado de perceber que eu não lembrava das respostas. Eu pensava, nossa, mas calma aí, teve tanta coisa. Eu lembro que eu fiquei com um momento muito emocionado quando eu soube uma resposta específica, qual que era, e não chegava. Uhum. Só que eu não teve essa parte, né, de dizer, você vai lembrar em algum momento. Mas foi bem Justamente. assim. Pois é, para você ver, você tem essa facilidade. Eu tenho quando eu estou meditando, mas quando não, aí meus sonhos são normais. Agora eu encontro muitas pessoas assim que já faleceram, né? E eu tenho um costume de que eu encontro essa pessoa, eu dou um abraço. Todas as pessoas eu dou um abraço. Há poucos dias eu sonhei com a minha mãe, com meu tio que já estavam falecidos. E quando eu vi, eu digo, mamãe, você por aqui? Vem cá me dar um abraço. Aí dou um abraço nela, bem, bem forte, fica assim, sentindo aquela energia boa, né? Aí meu tio estava junto, deixa eu dar um abraço em você também. Às vezes eu sonho com minha sogra, que já faleceu, Ivani o nome dela. Então eu sempre digo, Dona Ivani, a senhora por aqui, sabendo que ela está morta. Vou lá dar um abraço. Outro dia eu encontrei um tio, e esse tio apareceu junto de mim, eu digo, você por aqui? E eu sabia que ele estava morto. Aí eu digo, vou aproveitar para conversar com ele. Curiosidade. Aí, o que é que você tem feito aí do outro lado? Como é que tá a sua vida? Como é a vida aí depois que a pessoa morre? Aí ele disfarçou, sabe? Ele não quis entrar em detalhes. A pergunta foi muito invasiva, né? E ele disfarçou, falou outra coisa que eu não me lembro o que foi, mas não me respondeu. Mas eu fiz questão de ser invasivo. Porque eu digo, agora eu vou satisfazer minha curiosidade. Eu estou consciente, eu sei que você está morto, quero saber como é a vida. Como é que você tem feito? Não respondeu. Outro dia, há pouco tempo, eu de noite sonhei que levantava para ir no banheiro.
Mas o banheiro não era aquele, o banheiro lá do meu trabalho. Aparece na minha frente um homem baixinho, moreno, cabelo preto, olhos negros também. E eu digo, quem é? Aí eu fui, assim, mais do que invasivo, né? Quem é você? O que é que você tá fazendo aqui? Aí fiz assim na barriga dele, ó. Pá, pá, pá. Me diga, como é seu nome? O que é que você tá fazendo aqui? Aí ele ficou rindo, olhando pra mim e rindo. Como quem diz, coitado. Tá, tá sem saber o que fazer, né? Aí ele disse o nome dele. O nome era tipo, Ronco, alguma coisa assim, Ronco, parecido com isso. Aí eu até brinquei com ele. Eu disse, mas que nome esquisito. Você roncou quando veio pra cá? É por isso que o seu nome é Ronco. Eu agi como criança, eu não agi como a mente que eu tenho. Não era como se eu fosse um cara bobinho, né? Batendo na barriga dele, perguntando como era o nome, tirando brincadeira com o nome dele. E ele só olhando pra mim e rindo. Mas eu tenho certeza que era alguma coisa desse tipo, né? Então, assim, é normal acontecer isso. E quando a gente, como você, se interessa pelo tema, procura ler, procura escutar histórias, aí é que vai tendo mesmo. Agora, para você controlar isso e ter a qualidade do sonho lúcido, boa de qualidade, aí você tem que fazer algumas práticas e a meditação, a serenar a mente, alimentar bons sentimentos, vigiar, né? Aquilo que Jesus falava, vigiar e orar, quer dizer, vigiar os pensamentos, evitar pensamentos ruins, porque pensamentos geram emoções, né? Então, se você começa a desconfiar das pessoas, que é um sentimento ruim, julgar mal as pessoas, condenar, né? Você vai alimentando coisas ruins. Por isso que a religião transforma isso em mandamentos. Mandamentos. Você é obrigado a cumprir mandamentos, porque senão você vai para o inferno. Senão, se você for bonzinho, você vai para o céu. Mas isso é uma forma não consciente de lidar com as energias, né? Se você faz isso conscientemente, não porque é pecado, não porque é mandamento, mas porque você sabe que se você fizer determinadas coisas, aquilo vai gerar uma energia ruim. E você vai ter experiências ruins. E quando você sabe que reconhece bons sentimentos, bons pensamentos e boas atitudes, você pratica aquilo, aí você gera vibração boa, aí vai ter boas. Então, assim, a religião, ela leva você a fazer isso de forma inconsciente e por medo, pelo medo, medo de condenação. Enquanto que quando você estuda como funcionam essas coisas, que a gente chama de espiritualidade, né? Você vai fazer porque você sabe que é para ser assim. E as coisas funcionam. Uhum. Então, vê só, esse teu sonho, a gente pode tirar todas essas lições e muito mais. Você não consegue sair dali e ir para um lugar bom porque a tua vibração não permite. Não deixa, você fica naquele nível. Aí você, não, eu quero ir para uma praia maravilhosa, mas não dá, a tua vibração não está permitindo. Mas o deslocamento naquele lugar acontece de forma não física, né? Pelo pensamento. Não, eu quero ir para aquela porta, já está na porta. Eu quero me aproximar daquele homem, isso já está lá. E outra coisa que você falou interessante, você disse, eu não abria as portas, mas eu sabia que tinha gente lá. E eu via essas pessoas sem olhar para elas. Eu tinha consciência. Quer dizer, isso aí é mais uma característica também de como funcionam as coisas fora do corpo. Fora do corpo você não depende do olho, não depende do ouvido para ouvir. Você pode ouvir uma coisa que está aqui a quilômetros de distância. Você pode ver algo que não está ali, mas você está consciente daquilo. Porque a visão, ela não é limitada como o nosso corpo. A audição também não. Os sentidos, né, eles existem, mas eles funcionam de uma forma diferente. Então você passa da porta fechada e você sabe, ali dentro tem pessoas que estão vestidas de preto, estão conversando sobre tal coisa. Então, é uma informação que chega. Um conhecimento. É uma consciência. Você está consciente daquilo. Mesmo sem a necessidade de ver. Tem gente que diz, eu não preciso olhar para trás para saber o que tem atrás de mim. Isso. Até no começo desse sonho mesmo, né? Que eu tinha consciência que atrás estava escuro, mas não olhei para trás. Porque eu tinha essa sensação igual o corpo aqui, que eu não tinha a visão
Não que eu lembre a visão 360. Eu tinha a visão de estar focado olhando pra frente, focado assim. Mas eu tinha noção do que tinha atrás, que era escuro. E justamente, Porque não precisa. É como se você tivesse um olho de caranguejo, aquele que é para cima, assim, né? Vê Tipo tudo, vê isso. 360. Então, é tudo. Você teve uma experiência fora do corpo, pelo que eu sei o que é experiência fora do corpo, é o que você teve. Bom, então foram muitas lições, assim. Tu tens mais algum insight, alguma pergunta sobre essa tua experiência ou alguma conclusão? Não, na verdade eu convido que se alguém do canal tiver experiências parecidas, quiser compartilhar nos comentários e tal, eu gostaria muito, eu vou acompanhar e vou tentar ler. Tá Porque certo. isso ainda até hoje é algo que eu sou muito curioso, sabe, sobre isso. Certo. E eu não encontrei tanta similaridade assim, com algumas coisas que eu já vi. Deve ter muitas, mas como eu não sou ainda tão por dentro, eu não vi muita coisa. Depois no meu canal tem vários, eu vou ver se identifico e mando para você algumas para você ver. Eu queria dizer o seguinte, talvez você não tenha visto o canal recentemente, mas a gente está lançando agora para abril uma atividade interessante. A gente formou, eu e minha filha, que ela é psicóloga, né? Noa, é, a gente formou um grupo terapêutico. A gente chama de terapêutico porque ajuda a pessoa, né, a superar angústias, dúvidas, dores, orienta, né, as pessoas. É um lugar onde você pode compartilhar experiências como essa, ter o retorno, conversar com outras pessoas sobre aquilo, receber orientações, superar dificuldades, né, até que se torne aquilo que você quer se tornar, né? Então é um grupo que vai ajudar você e tem essa assistência psicológica. A gente une a psicologia com a espiritualidade. São grupos de 20 pessoas. Agora é online, não é presencial. Grupos de 20 pessoas que vai se encontrar de 15 em 15 dias para tratar, de que você seria uma dessas pessoas, a gente ia tratar desse tema. Talvez tivesse outro que também tivesse sonhos lúcidos, quisesse também juntar. Mas os temas que forem surgindo ali, a gente vai trabalhando sobre espiritualidade e psicologia. E é um lugar onde você pode te ajudar a desenvolver. Gostei muito. Ainda vai começar isso, né? Vai começar agora em abril. Provavelmente a primeira reunião vai ser dia 16 de abril. E aí vai ser sempre quartas, segundas e quartas, né? A gente vai formar mais de um grupo. O primeiro vai começar dia 16 de abril, aí 15 dias depois é a segunda reunião dele, depois de 15 em 15 dias a gente se reúne. Já tem um grupo praticamente formado, o primeiro, né? E à medida que for se formando outros, a gente vai inserindo até que 4 grupos, que é o que a gente dá conta por enquanto, né? 4 grupos de 20 pessoas, dá 80 pessoas. E aí a gente vai trabalhar isso de uma forma mais íntima, porque 20 pessoas dá para a gente conversar, né? E é um lugar que você me falou, você diz, eu gostaria tanto de ter um lugar onde a gente pudesse compartilhar isso, essas ideias, esses interesses. Então aproveito aqui para deixar o convite para quem tiver interesse e participar também de um desses grupos. É só, inclusive na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para inscrição. Aí você clica nesse link, abre um formulário, né, do Google Forms e você coloca as informações ali. Ou então pode também entrar em contato através do WhatsApp, que eu vou deixar também na descrição, e falar com Noa, a psicóloga, que é a coordenadora do grupo. E a gente passa a se encontrar e conversar com frequência sobre essas coisas. Vai ser interessante ouvir. Mas você perguntou se eu tenho alguma religião? Não. No momento, não. Porque eu já comecei, como você começou talvez na igreja evangélica, né? Talvez você tenha seguido seus pais no início. Eu tive minha fase de católico. Minha família é católica, fui batizado, fiz crisma e tudo mais, né? Fui catequizado. Aí quando eu tive, assim, 18 anos mais ou menos, aí comecei a me aproximar mais da igreja católica. Participar de um grupo jovem, TLC, Treinamento de Liderança Cristã. E lá conheci minha esposa, né? Porque ela era do grupo também. E a gente já está casada, quer dizer, estamos juntos há 42 anos já. Aí depois a gente foi para como é que se chama? Dentro da Igreja Católica tem um movimento chamado Renovação Carismática, que é pentecostal.
Aí eu participei com ela, vivemos, aprendemos muita coisa, foi muito bom. Mas aí casei, com a tua idade eu já tinha um filho, tudo casado ainda não. Casei com 23 anos, com 27 eu já tinha um filho. E aí a própria vida, né, a necessidade de trabalhar muito, me afastou mais da igreja. Mas depois de algum tempo eu comecei a me interessar pelo espiritismo. Eu li um livro. Mas partir de experiências, né? Não, foi leitura de livro. Eu li o livro e achei aquilo muito coerente. Eu digo, poxa, isso aqui tem alguma coisa interessante, eu preciso investigar. Aí comecei a ir para algumas reuniões de centro espírita. Aí fui para 3, 4 reuniões. Aí eu não quis ficar no espiritismo. Já estava afastado da igreja católica. E aí comecei a me interessar por espiritualidade. Aí comecei a ler um livro sobre budismo, taoísmo, espiritismo mesmo. Li o livro dos espíritos, que é muito interessante. E comecei a pesquisar, a ler livros sobre a Índia, né? A autobiografia de um yogi, que é muito interessante, um livro sobre Yogananda. E fui aprendendo coisas. Aí comecei a fazer encontros, fiz um curso de meditação, fiz um curso de hermetismo. Nessa altura eu não morava aqui ainda. Não, não, morava em Recife. Tinha na faixa de 30, entre os 30 e os 40 anos, né? Eu fiz estudei bastante. E aí participei de grupos assim tinha um mestre do hermetismo muito interessante, me ensinou muita coisa legal. Bom, depois disso eu comecei a me interessar por EQM, comecei a ler livros de EQM, sobre EQM. Queria escrever um livro porque eu tinha várias experiências de pessoas próximas, inclusive minha filha. Sobre Ela QM. fez um EQM, ela teve um EQM. Tem relato dela no canal. Tá no canal. Inclusive ela mesmo deu entrevista recentemente. Eu já tinha feito antes contando. E recentemente ela, que é psicóloga, justamente ela contou como foi a QM dela. Só que eu vi que o YouTube era muito mais interessante do que escrever um livro. O livro ia ser difícil vender, ia ficar restrito a poucas pessoas, né? Já Pra o explorar várias YouTube. opções. Hã? Aqui dá pra explorar várias opções. Aí o YouTube, assim, você faz um vídeo desse, com 2, 3 dias, milhares de pessoas viram, Comentário, né? Então, eu comecei a relatar esses casos, comecei a procurar essas pessoas que eu conhecia que tinham tido casos, como primo, uma irmã minha teve uma experiência, amigos, pessoas que eu tinha encontrado por acaso, contaram a mim que tinha queima. Eu saí atrás dessas pessoas, fiz entrevista com elas, algumas aceitaram, aí eu coloquei no canal. E daí começou a surgir no próprio canal. Pessoas dizem, eu tenho uma experiência, eu quero contar. Eu digo, então vamos me marcar e tal. Aí não parou mais. Desde 2019, eu tenho publicado praticamente uma experiência por semana. E não parou mais. Agora, religião eu não tenho. E nem posso ter, porque isso prende a gente, limita. Começa a gente a querer seguir as regras da religião, doutrina. Qualquer coisa fora daquilo a gente não aceita. Se não bater com aquela religião, naquela crença. Então, assim, eu tenho que partir para o autoconhecimento. Conhecer cada vez mais como funciona o ser humano, as dimensões que ele transita, né? Porque não é só essa física, tem muitas dimensões que a gente transita. Como funciona a energia, o efeito que as energias têm sobre a gente, as energias que a gente produz com os sentimentos, com os pensamentos, com as ações. Como tudo isso funciona. Isso é que é interessante. É conhecer o ser humano na sua profundidade. É isso que a gente quer descobrir. O que somos nós. Né? E descobrindo, a gente vai tendo cada vez mais uma qualidade de vida melhor. E quem sabe uma qualidade de morte melhor também. Né? Porque enquanto a gente vive, a gente vai aprendendo. Quando morrer, tem até algumas culturas como egípcia, né, que tem o livro dos mortos, que ensina como você deve agir depois que morrer. É o tibetano esse aí? O tibetano já é outro, né? Tem o egípcio, e o tibetano também. Tem o livro tibetano dos mortos e tem o livro do egípcio também, que ensina como proceder após a morte. A gente precisa aprender a viver de forma que quando morrer, nem precise do livro, né? A gente tem que saber como sonhar, aprender como sonhar. Aqui, por exemplo, tem alguns livros. A Bíblia, né? A Bíblia é interessante.
Mas você tem que saber entender e interpretar, né? Aqui, ó, a essência dos ensinamentos de Buda, que já é budismo. Tao Te Ching, quer dizer, é o taoísmo. Também tem muita coisa interessante. Aqui é um livro de um rapaz que é Cláudio Carvalho, O Canal. Ele é poeta, mas ele também é bem transcendental. E esse livro aqui, O Canal, tem muita coisa de transcendente. E assim, ó, Volte Não É Sua Hora, de Tomé Júnior, é um rapaz que escreveu sobre EQM. É o que é EQM, como tudo sobre EQM, né? Ele juntou nesse livro. E assim sai. Os Mestres da Terra, Cabalion, Cabalion que é o Cabalion, Caibalion, que é do Hermetismo. Então você começa a ler essas coisas. Esses livros estão aqui porque eu já li todos eles. Agora, hoje em dia eu leio menos. E também tem fase para ler, fase para escutar experiência, fase para tirar conclusões, juntando o que você leu com o que você ouviu nessa experiência, aí você começa a própria Bíblia mesmo, né? E você começa como religioso a interpretar de uma forma e depois com essa mente mais aberta você já interpreta de outra e vai aprendendo. Eu tô no comecinho. Começando a conhecer agora. Tô lendo um livro atualmente. Tô lendo vários, na verdade. Eu leio um pouquinho um dia, tô lendo um pouquinho outro. Inclusive teve uma entrevista bem recente, né, do Carlos do canal, junto com o Wagner, né? Wagner Borges foi. Aí eles recomendaram muitos livros lá, eu tomei nota de tudo. Já Aí, não, eu tô lendo alguns, né? Alguns eu consegui, outros eu comprei, tô esperando chegar ainda. Aí eu vou acompanhando aos pouquinhos. Inclusive. Ótimo. Então foi bom te conhecer. Espero que a gente se encontre outras vezes. A gente mora aqui na mesma cidade, né? É. Vai ser legal a gente se encontrar de vez em quando. Prazer foi meu. Obrigado por ter vindo. E estamos aqui fazendo essa gravação presencial, né? Eu gostaria de todas elas fossem assim, mas já que não pode ser, sempre que possível a gente vai fazer. Quando a pessoa puder vir até aqui, a gente faz presencial. É. Tá bom? Beleza. Até a próxima, então. Fiquem na paz. Até a próxima.